para lidar com as diversas situações e também na direção certa. É um lugar que creio que todos nós queremos. Eu quero andar na direção certa, quero ser fortalecido nos momentos de fraqueza, eu quero aprender com as situações, eu quero entender as minhas dificuldades, meus receios, os meus medos e aprender a vencê-los, a compreender os caminhos da minha alma, aprender as reações que eu preciso ter para poder perseverar, permanecer, porque eu não quero ser derrotado nem por mim mesmo, nem pelo mundo. E depois que a gente aceita Jesus, a gente passa a ter um inimigo: nós mesmos. Porque se somos cheios da presença de Deus, se temos o caminho, a verdade e a vida, se somos reconectados com Deus, é inadmissível eu perder para mim mesmo. Esse é o único inimigo, porque não vai ser o inimigo adversário que vai conseguir me tirar do caminho, a não ser que eu permita, e como diz na palavra, a não ser que eu dê lugar ao diabo. Então eu preciso me manter conectado com o Senhor e me manter nesse lugar que nós vamos ver aqui qual é. O lugar em que eu me sinto forte, o lugar em que você vai se sentir em paz, mesmo em meio a tanta tribulação que possa acontecer. Enxergar sempre que o copo vai transbordar, vai encher. E você vai aprender a fazer com que esse copo, esse nível aumente, vai chegando perto de transbordar. Isso nas diversas áreas. Em algumas áreas elas podem ser mais velozes, outras crescerem bem devagarzinho. O importante é que esteja crescendo. O importante é que esteja avançando. Isso vai acontecer se nós tivermos um entendimento, uma disposição de coração, um entendimento. E aqui nós vamos responder 3 perguntas, tá? Através de Hebreus 4. Se você quiser abrir nossa Bíblia em Hebreus 4, nós vamos responder aqui 3 perguntas. Que lugar é esse? Esse lugar de todas as respostas. O que impede de você estar nesse lugar? Precisamos saber isso. Como você vai permanecer nesse lugar? Como ficar nesse lugar? Então vamos em direção a essas 3 respostas. Que lugar é esse? Esse lugar de todas as respostas. O que impede de estar nesse lugar e como ficar nesse lugar? Então, quero pedir para você ler comigo Hebreus. Eu vou ler a partir do versículo 1 até o versículo 12, porque a gente precisa entender os anteriores. O meu foco está ali no 9 até o 12, mas a gente precisa entender o que as Escrituras estão nos dizendo. Vamos ler lá. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé. Vá gravando isso, eu vou fazer aqui uma ênfase para você depois conectar com o que nós vamos ministrar. Não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram, pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme disse Deus: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia nestas palavras: no 7º dia Deus descansou. Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Perceba que tem uma palavra aqui que está sendo repetida. Não sei se você está se ligando aí, né? Portanto, resta entrarem alguns naquele... Já está pegando aí a ideia? Resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia
chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, segundo aquele exemplo da desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Você já percebeu a palavra que mais você viu aqui nesse texto? Já conseguiu pegar a ideia? Que lugar é esse? O lugar de descanso em Deus. Esse lugar de descanso, Deus dá um exemplo para nós. Aqui tem 2 exemplificações aqui que nós precisamos extrair. Esse lugar, primeiramente, ele é espiritual e é eterno. Esse lugar aqui, em que Deus aponta o seu povo, tanto o povo hebreu, que foi entrar no deserto, estava indo em direção à terra prometida, essa caminhada era em direção à presença de Deus, a um lugar de descanso, porque o povo estava peregrino. Então isso tinha um aspecto físico, um aspecto natural e também um aspecto espiritual, porque na presença de Deus, no lugar de descanso, saindo do lugar de aflição, saindo da escravidão, indo em direção à terra da promessa, esse é o lugar que Deus quer que nós estejamos. Porém, Deus usa essa exemplificação do povo de Israel nessa caminhada, mostra como que eles não entraram no lugar do descanso, através de 2 aspectos, que nós vamos ver em seguida. E essa caminhada aqui é em direção ao lugar para eles estarem ali para cultuar a Deus. Havia uma ideia, havia um entendimento, né? O povo saindo ali de um lugar de escravidão, de idolatria, e indo para um lugar onde eles pudessem adorar com todo o coração, pudessem se estabelecer, pudessem multiplicar sua família, sua casa, terem a sua cultura, terem o seu modo de viver, respeitados. Isso acontece até hoje. Há uma briga lá. Por que está havendo essa briga exatamente agora lá em Israel? Disputa pela terra da promessa. E aí não tem descanso. É guerra. O contrário de paz é guerra. Está havendo guerra. Por quê? Porque as pessoas que estão promovendo essa guerra não entraram no lugar de descanso, que é na presença de Deus, não andam em direção àquele que promove o descanso. Então, a primeira coisa é a gente entender que nós temos uma caminhada, nós temos uma jornada aqui na terra. Nós, da mesma forma que o povo hebreu caminhava em direção à terra prometida, no nosso caso, existe uma terra prometida para nós, uma terra onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá clamor. Apocalipse 21, versículos 3 e 4 fala exatamente isso. Deixa o 4 ali. Apocalipse 21, 4. É nessa direção que nós estamos indo. Então eu e você caminhamos numa certeza de que estamos indo em direção ao lugar de descanso. Então a primeira coisa é ajustar esse foco. Nós não caminharmos mais pelas coisas aqui desse mundo, dessa terra, mas caminharmos em direção à terra da promessa. Não entrando nos mesmos erros do povo hebreu lá no início, mas entendendo que Deus está aqui no Novo Testamento, nos dando aqui essa direção, esse entendimento. Você precisa caminhar em direção à terra da promessa. Tira os teus olhos aqui desse mundo. Você que aceitou Jesus, você é uma pessoa espiritual,
Então tem muito mais para você. Então a primeira coisa é essa aqui. Entender em que direção que nós estamos indo. Porque povo que não anda em alguma direção, anda para qualquer lugar. E não chega a lugar nenhum. Agora, umas pessoas, um povo que sabe para onde está indo, vai ajustando a sua caminhada, focado no seu objetivo final, na linha de chegada. Então vai ajustando a sua vida em função de toda a eternidade. Nós não vivemos aqui para esse mundo, mas nós vivemos para todo o resto que virá. E essa é uma promessa, e eu creio nessa promessa. Você crê nessa promessa? Que essa morada está preparada para você, senão Jesus não falaria em João 14. Há uma morada preparada para você muito melhor, muito maior do que nós podemos experimentar aqui nessa terra. Então nós caminhamos com essa esperança, com essa expectativa. E esse lugar de descanso, ele é um lugar de confiança. É um lugar de dependência. É um lugar que nós precisamos acender essa chama de desejo de estar nesse lugar de descanso e confiar nessa palavra, nessa promessa, porque testes vêm durante a caminhada, mas nós precisamos sempre alinhar o nosso coração para não entrarmos nos mesmos erros que o povo hebreu aqui entrou e nós vimos agora. Outra coisa que é importante também entender, que lugar de descanso foi demonstrado pelo próprio Deus. Olha só que interessante. Deus fez o mundo e fez o ser humano, fez os animais, fez tudo. E no sétimo dia ele descansou. Nós acabamos de ver aqui as Escrituras nos lembrando disso. Aí eu pergunto para você, Deus precisa descansar? Deus não fica cansado. Então por que ele mostrou isso para você? Porque descanso não se resume a você parar para poder respirar, para poder aliviar o teu corpo. Descanso tem a ver com contemplação. Descanso tem a ver com contentamento. Já percebeu algo que Deus fala assim que ele termina de criar algo? Ele contempla. Deus viu que era bom. E no final, quando faz o ser humano, Deus viu que é muito bom. E ele descansa no sétimo dia. Você acha que Deus estava no final do sétimo dia assim, ó? Não estava. Sabe o que Deus estava fazendo? Contemplando toda a sua criação. E ele ensina isso para você. Esse lugar do descanso é um lugar de você se encontrar. É um estado da alma que vem em ligação com Deus. É um estado da alma em que nós paramos aqui e crescemos na condição de podermos enxergar as coisas que estão ao nosso redor e contemplar e poder nos alegrar. Não precisar, como eu falei antes, ir num hospital para poder ver a condição pior de muitas pessoas. E às vezes tem gente lá que está numa condição física pior, mas está numa condição de alma e de espírito muito melhor do que você. E às vezes você está numa condição natural, material muito melhor, mas na alma e no espírito está muito pior do que aquelas que estão lá passando por um câncer, fazendo tratamentos profundos. Porque esse lugar de descanso, ele é um lugar que nos leva a ser completos no corpo, na alma e no espírito. Esse lugar do descanso é um lugar de contemplação nas nossas três áreas. E esse lugar do descanso só é possível em Jesus. Esse lugar do descanso, ele é habitável, ele passa a ser habitado por nós na medida em que nós confiamos de verdade. Na medida em que nós vamos aprendendo a depender de Deus. O lugar de descanso no nosso espírito e na nossa alma, ele vai crescendo à medida em que nós vamos confiando de que Deus é todo-poderoso, de que Ele pode fazer muito além das nossas forças humanas. Mas durante a nossa caminhada nós vamos sendo testados nisso. Se nós confiamos de verdade ou não. Se nós dependemos dele realmente ou não.
Dois fatores para mim são chaves, e aqui está escrito. O que impede de estar nesse lugar? É a segunda pergunta. O que impede de estar nesse lugar de descanso? Falta de fé, falta de confiança, como está ali no versículo 2. Vamos ver novamente o versículo 2. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que ouviram. Então, a incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança totalmente no poder de Deus, rouba o nosso descanso. Rouba essa condição de paz, de tranquilidade, de direção correta. Nos faz desistir de continuar avançando na direção da promessa que já está destinada a Deus para nós. A incredulidade quebra com a gente. E a desobediência também. Falta de fé, incredulidade e desobediência. Versículo 6. Não entraram por causa da desobediência. E se você olhar o capítulo 3, fala a mesma coisa. Incredulidade e desobediência. Você vê ali no final do capítulo 3. E aí isso me chama muita atenção. Eu quero aqui chamar você a atenção nessa direção também. Se a Bíblia está falando isso, então eu preciso acender o meu refletor aqui na minha alma para enxergar a seguinte forma. De que forma eu posso estar sendo incrédulo, não confiando totalmente em Deus? E como que eu estou sendo desobediente? Estou sendo desobediente como? Em que eu não estou obedecendo a Deus? Porque essa obediência, biblicamente falando, ela não é uma obediência autoritária. Porque eu tenho que obedecer. Não, não é isso. Deus quer que a gente obedeça por amor. Então, se eu o amo, quanto mais eu amo e mais eu creio que obedecer, ainda que não seja a minha vontade, vai ser muito melhor para mim, então eu vou obedecer voluntariamente. Eu vou obedecer porque eu quero obedecer. E aí eu vou entrar em situações de guerra interna, onde a minha vontade vai querer fazer uma coisa e a minha mente vai querer fazer outra. Todos nós entramos nesse dilema. Isso precisa ficar claro cada vez mais, porque eu não quero desobedecer. Então eu preciso entender esse jogo que eu estou jogando e em que momentos isso acontece de forma cada vez mais clara. Eu não posso ser tomado pela desobediência, não quero. Eu quero compreender qual é a direção da palavra, como que ela me instrui. E eu quero aprender a obedecer por amor, cada vez mais. E eu vou obedecer por amor na proporção que eu creio no resultado que isso vai trazer. E aí está a fé. Porque se eu não creio no resultado que essa obediência que passa por cima da vontade pode trazer, eu vou acabar sendo levado pela vontade. Porque o resultado da minha vontade vai falar mais alto. Agora, se eu enxergar a minha vontade, olha o caminho. Se eu entender que a minha vontade, o meu desejo é contrário àquilo que eu sei que é o certo a fazer, e essa vontade, esse desejo continua falando mais alto, tentando me seduzir e me arrastar. Mas aí eu tenho do outro lado a vontade de Deus, o que a palavra de Deus me diz. E eu então enxergo que o resultado que a obediência vai me trazer vai ser muito melhor, maior, mais prazeroso do que o resultado da vontade. Aí eu vou procurar crer, acreditar nesse resultado, focar nele e passar por cima da vontade para obedecer por amor e então experimentar o descanso de Deus. Agora, se eu não confio completamente no poder de Deus, eu vou ceder. Então, isto posto, o que você precisa mudar na sua vida no sentido de ser cada vez mais obediente e cada vez mais cheio de fé na palavra de Deus. Se Ele é o descanso, e você já sabe disso. Então faça essa reflexão. E agora, para que a gente não possa ser levado pela teimosia que rouba o descanso, para que a gente não seja levado pela obstinação, pela proteção do nosso ego, pela autossuficiência, ou pelas preocupações ou ansiedades que tentam roubar o nosso descanso,
E é isso que rouba o nosso descanso, a incredulidade e a desobediência. É isso que tira a gente do caminho. É isso que rouba a nossa paz. Então vamos à terceira e última pergunta. Como ficar neste lugar de descanso? Então já entendemos aqui que o lugar de todas as respostas é um lugar de tranquilidade, é um lugar de paz, é um lugar onde nós somos fortalecidos no interior, onde somos cheios da sabedoria de Deus, temos a direção certa, é no lugar do descanso, é na presença de Deus. E o que nos impede é a incredulidade e a desobediência. Então, como ficar nesse lugar? Eu quero então aqui reforçar com você o versículo 11 que diz: portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. E essa palavra, se esforçar, ela ganha uma amplitude. Eu quero aqui fechar esse pensamento refletindo com você o seguinte: o descanso, ele acontece nos 3 níveis. Vamos lá. Que níveis a gente precisa estar no descanso de Deus? No espírito, na mente e no corpo. Sim ou não? Nós somos, como vemos em 1 Tessalonicenses 5, que teu espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E então, entendendo isso, eu sempre procurei pensar, eu tenho que me esforçar como? Peraí, mas não parece? De início eu pensei assim, não parece que é meio... me esforçar para entrar no descanso? Não parece ser estranho no começo? Como é que eu vou me esforçar? Porque descanso, de início, parece aquela coisa assim, eu frear tudo. Eu deitar na rede, botar as pernas para cima e não fazer nada. Descanso não é fazer nada. Descanso é entrar no lugar de calmaria, entrar no lugar de paz. Então a gente precisa se esforçar. E hoje nós estamos vivendo numa era em que todo mundo, em geral, está com dificuldade de parar. Nem para ir no banheiro o pessoal para mais. Está sempre enchendo a cabeça com coisas, sim ou não? Não é verdade? Gente, as pessoas não param mais. Eu estou vendo uma ausência de contemplação. As pessoas não param para parar, não se esforçam para parar. Não parece ser contrassenso, mas não é isso mesmo. Nós precisamos nos esforçar para descansar, se desligar de tudo. Descanso no espírito. Nós precisamos planejar. Se esforçar é ser intencional. Se esforçar é você se planejar para descansar. Como é que então, se eu sou espiritual, vou descansar no espírito? Qual é a fonte? Já sei, a palavra de Deus. Está ali, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Depois que as escrituras nos falam sobre tudo isso, exemplifica com Deus, falando ali sobre a contemplação, sobre o contentamento, que Deus descansou, que o povo hebreu, ele não entrou no descanso de Deus, não creu, foi incrédulo, desobediente, estava caminhando em direção à promessa, mas eles não confiaram totalmente em Deus, olharam para trás, não entraram no descanso. Calma, vai chegar o tempo, mas não, olhavam para trás. Não, mas o que a gente tinha lá no Egito era bom. Não entraram no descanso, não entraram na terra prometida. A palavra acabou de nos exemplificar isso. Entendemos esse quadro. Então ela termina aqui o raciocínio dizendo: a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. A gente vai aprendendo a separar as coisas. A gente vai aprendendo a discernir as coisas. Juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então nós vamos crescendo através da palavra de Deus, numa capacitação de compreender as coisas nessa terra do ponto de vista de Deus, mas isso só é possível se nós nos esforçamos para entrar no descanso, para entrar na presença de Deus e contemplar a palavra, descansar na palavra, estar nela, parar com tudo. Essa semana eu fiz isso, gente. Eu estava projetando um tempo de retiro pessoal. E fui lá para Navegantes, me retirei, fui sozinho, fiquei 2 dias lá. Precisava dar um break, dar uma parada para poder ter clareza para algumas coisas. A gente precisa se projetar para isso. Tem que ser intencional, você parar com tudo.
para você buscar o descanso. Jesus fazia isso. Jesus parava para se reabastecer na presença do Pai. Jesus, que era Jesus, ele se retirava para orar. Ele saía da multidão que queria ser curado, ele curava todos. Então você vê o nível de importância que é sair para você descansar na presença de Deus. Isso é no Espírito. Isso é buscar na fonte certa, oração e palavra. Então, não tem como você descansar, entrar no lugar de descanso, se você não tiver isso como foco, como intenção. Então você vai ficar remando, vai ficar no mesmo nível. Não! Então, se esforce para entrar no descanso. Se esforce, deixa lá, o versículo 11. Se esforce para entrar no descanso. Planeje isso. Coloque como prioridade na sua agenda. Tem que ter um momento para você descansar. Tem que ter um momento para você estar na palavra de Deus. É 20 minutos, é 30 minutos, é 1 hora, se der. Vai. Você precisa parar para estar na presença de Deus. Isso é prioridade na vida de quem entendeu o Evangelho. Você precisa buscar na fonte certa, no alimento certo, para ter a direção certa, para ter paz no teu interior. Porque no momento da tribulação é declarando a palavra e confiando nela que o céu abre. Que a nossa realidade interna muda. Estamos lá aflitos, angustiados, quando começa a declarar a palavra, lembrar dela, por quê? Porque você se alimentou dela. E você começa a confiar nela, você vai tendo experiências, você vai declarando com fé, e as portas vão se abrindo. Você vai crescendo em força para passar nas tribulações. É aquilo que eu costumo falar, quando as pessoas perguntam, e aí, como é que você está? E às vezes eu falo, correndo por fora e em paz por dentro. Às vezes eu estou por fora uma correria, mas aqui dentro eu estou em paz. Meu corpo e às vezes a minha alma estão lá, né, fazendo isso, fazendo aquilo, mas aqui eu estou em paz, no meu espírito. Por quê? Porque isso vem do lugar do descanso. Não nasce de qualquer lugar. Então, o teu espírito precisa entrar no lugar de descanso. Então, se esforce para entrar no lugar do descanso. O seu corpo também precisa descansar. O seu corpo precisa se revigorar. Esse é o descanso mais fácil de entender. Só que tem mais alguns detalhes que eu quero falar com você sobre isso. Porque fazer o corpo descansar não é só parar e ficar deitado e dormir. O que faz o teu corpo descansar? Tu pode parar para descansar e é importantíssimo você ter o tempo para parar e descansar. Tem aqueles que são muito Marta, né? Faz, são formiguinhas, não para. Tem gente que na hora de descansar quer descansar quebrando pedra, né? Então, o teu corpo precisa descansar. Só que tem mais uns detalhes. Você tem o teu corpo como habitação do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo precisa achar lugar de descanso, certo? Se o teu corpo é santuário do Espírito, então eu pergunto para você, você está cuidando bem do teu corpo? Por que dá sono? Porque você não faz exercício, não come direito. É simples assim. Você não cuida. Alguns são catedrais do Espírito. Alguns são templo do Espírito. Você precisa cuidar dessa habitação de Deus. Por que você não se esforça para você cuidar bem? Você está fazendo exercício físico? Você tem que fazer, porque isso vai gerar o descanso no teu corpo. Isso vai gerar hormônios, vai gerar substâncias no teu corpo, que vão te levar a ter paz no corpo e paz na alma. Vai gerar endorfina, vai gerar dopamina, vai gerar serotonina. Então toma uma decisão. Vai fazer exercício físico regularmente. Se esforce, crie o hábito. Toda semana. No mínimo 3 vezes por semana. No mínimo 30 minutos por dia. E não vem falar para mim que você não tem tempo, que você tem. E aí você vai pensar assim, se a tua resposta for a seguinte, eu estou tão cansado, está tudo errado então. Porque você não está no lugar do descanso. Está percebendo como é que às vezes a coisa é tão óbvia? A gente precisa ajustar a nossa agenda, se projetar, se planejar e ter as coisas como prioridade, gente. Então você precisa ajustar a tua alimentação, sim. A nossa alimentação hoje está horrível.
tudo industrializado, cheio de coisa ruim, cheio de veneno. A gente lança veneno direto no nosso corpo. Então, uma coisa somada com a outra, somada com a outra, somada com a outra, vai roubando o nosso lugar de descanso. Então, você precisa se esforçar para ajudar o teu corpo a descansar. Você precisa criar novos hábitos. Em nome de Jesus, você vai fazer isso. Você vai sair da mediocridade, você vai entrar em outro nível mais alto. Ah, mas eu vai andar, caminhar, vai correr, ou fazer exercício de graça. Aqui a gente vai botando desculpa. A gente precisa ter foco. Precisa ter ali intencionalidade. Se esforçar para produzir o descanso no corpo. Tem que ter tempo para parar para descansar, sim. Se você só trabalha, descansa. O tempo... Você sabia que você cuidar do teu corpo é adoração a Deus? Não estou falando de outro extremo da pessoa ficar adorando o seu corpo. Não estou falando de adorar o corpo. Estou falando de adorar a Deus cuidando do seu corpo, que é templo do Espírito. Tem gente que vai para o lado de ficar adorando o seu corpo. Aí já quebrou-se também. Entende? Então você tem que cuidar bem do seu corpo para poder gerar descanso nele. E ele entrar num ciclo de atividade e descanso, saúde plena. Senão você não encontra o descanso de Deus, porque se você não está bem fisicamente, você não consegue orar direito. Se você não está bem fisicamente, você está mais suscetível a doenças. E aí vem doença, te prejudica e você não consegue viver a plenitude, a saúde em todas as áreas. Não é verdade, gente? É um ciclo, então a gente precisa encaixar essas três coisas. No espírito, ir para o lugar de descanso no espírito, encaixar as coisas, se esforçar para que no corpo nós venhamos produzir o descanso, ter o tempo para parar e descansar, fazer exercício físico regularmente, porque isso gera descanso em nós, isso ativa áreas de restauração de vigor, tanto químicos quanto também fisiológicos, e também a questão da alimentação precisa mudar. Manda eu embora, eu vou agora pegar aqui, ih, Jesus. Manda embora o espírito de Coca-Cola. Espírito de Coca-Cola bate em retirada em nome de Jesus. Tem caramelo, eu nunca sei se é 6 ou 8. Caramelo 4, sei lá. 4. Caramelo 4 é 8 vezes mais... O nível, né? O nível de caramelo 4 na Coca-Cola do Brasil é 8 vezes maior do que nos Estados Unidos. 6 ou 8 vezes. Porque é cancerígeno. E aí tu imagina você tá jogando veneninho no seu corpo. O corpo é teu, beleza. Só que é templo do Espírito Santo, você não tá cuidando bem dele, não. Vai reduzindo as tranqueiras, gente. Vai diminuindo o açúcar. Vai diminuindo o trigo é inflamatório. Meu Deus, qualquer coisa falar com a minha esposa que ela é expert nisso aí. Pede orientação para ela, vocês sabem. Eu como umas coisinhas gostosas também. Eu tenho os meus besteróis, que eu falo. Eu como no mercado, às vezes, besterol, eu chamo de besterol. É aquela bolachinha que eu gosto, aquela, sabe? Tem. Mas a minha rotina é de saúde. Mas a gente precisa se esforçar para isso. Amém? Eu gostava tanto de pãozinho francês, gosto ainda. Eu era viciado em pãozinho francês. Não existia outra opção de manhã para mim. E aí minha esposa um dia falou assim, vamos mudar. Pão francês é trigo todo dia. Eu falei, tá louco. Hoje eu como mais tapioca de manhã do que pão francês. Muito mais. Muito mais. Às vezes vou para o pãozinho de forma, mas vou mais para a tapioca. Por quê? Qual é a minha vontade? Comer o pãozinho francês, aquele quentinho, bota aquela manteiguinha assim, ela derrete, sai aquela fumacinha, ou a tapioca. Para mim é muito melhor o pãozinho francês. De vez em quando eu como, mas hoje é muito mais tapioca. Para criar o hábito, ficar lá fazendo a tapioca, o pãozinho é rapidinho, Ana Paula. Não, mas você tem que mudar a cabeça. Eu falei, é verdade. Hoje eu como... Eu mudei o foco, eu olhei o resultado. Então, uma coisinha somada com outra, vai gerando descanso em você. No espírito, no corpo e agora, por final, na mente. Você precisa descansar sua mente. Tem gente que descansa a mente enchendo de informação.
para de encher sua mente de informação, ainda que seja de entretenimento. Desliga, se desapega de algumas coisas. Você precisa ter momento para parar e não pensar em nada. Eu comecei a reparar uma coisa com o tempo na minha vida. Eu comecei a reparar no seguinte: toda vez que eu tirava férias, eu comecei a reparar, quando eu tiro férias eu tiro de verdade, eu comecei a reparar que a minha cabeça funcionava diferente. Isso há anos atrás, gente. Falei, ué, começa a vir umas ideias, a minha cabeça flui de um jeito. Eu falei, peraí, eu descobri. Por quê? Porque eu estava descansando a minha mente. Quando eu parava, descansava a minha mente, me desligava das coisas, a minha cabeça fluía de ideias, de pensamento, de revelação. Aí eu ia para a presença de Deus, eu estava lá nas férias indo para a presença de Deus, meu, o céu abrindo. Normalmente é assim. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Por que isso não acontece na minha rotina? Não pode acontecer nesse nível só nas férias. Por quê? Porque quando eu não estava de férias, eu não estava descansando. Aí eu entendi o seguinte: eu preciso aprender a ter mais momentos de descanso durante o meu tempo de trabalho, durante a minha época normal. Eu preciso então desintoxicar a minha mente. Eu preciso ter momentos e mais momentos para desintoxicar, me desvencilhar do olho do furacão. Eu preciso me abrir a um novo, eu preciso parar, preciso não ouvir nada. A minha diversão precisa ser algo que vai trazer uma satisfação, uma alegria, assim, precisa ter isso na agenda também. Porque a mente precisa dessa alegria, precisa desse contentamento, dessa satisfação. Então você ter tempo de lazer e tempo para não fazer nada. Às vezes a pessoa tem só tempo de lazer. Você precisa ter tempo para ligar a caixinha do nada. Se afastar do Instagram, do Facebook, do YouTube. Desliga. Vai fazer nada, vai caminhar, vai orar, vai pensar na vida. Se desliga, você vai ver como é que você vai mudar. Entrar na caixinha do nada. Descansar a mente. Nós estamos vivendo uma era de acúmulo de informações e de muitas doenças na alma. Por quê? Porque as pessoas estão num ciclo de se alimentar só de informação e elas não crescem no descanso de Deus. Então, como ficar nesse lugar? Se esforçando para você entrar no descanso, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Se desligue do acúmulo de informações. Tenha mais contato com aquilo que te traz contentamento. Você tem um momento de lazer? Toda semana você tem? Você tem um momento só para você? Ah, não, mas eu tenho 57 filhos. Não importa. Tem como você ter só o seu momento. Você precisa se esforçar e combinar isso na família. Ah, mas eu tenho que trabalhar muito. Confia na palavra. Aquela 1 hora, 2 horas que você parar para não fazer nada, isso é expressão de confiança em Deus. Entrega ao Senhor. São momentos que você está obedecendo a palavra. Você precisa virar essa chave. O momento de descanso, o momento de você não fazer nada, é expressão de obediência e de adoração a Deus. Você vai romper espiritualmente. Aí você vai, sabe o que? Somando tudo isso, você vai entrar no lugar de descanso em Deus, que é o melhor lugar. É o lugar de todas as respostas. Porque entrando no descanso, grava isso, gente, você vai ficar muito forte. Você vai ficar bem. Você pode estar correndo por fora, enfrentando situações, mas você vai estar em paz por dentro. E é ali, nesse lugar do descanso, que você vai ter todas as respostas que você precisa. Então, faça com que o ativismo perca força. Faça com que o desejo por mostrar desempenho perca força. E aqui, eis que vos fala alguém que tinha e continua tendo dificuldade para parar. Porque eu sou muito ligado na tomada. Então eu posso dizer, se acontece comigo, pode acontecer com você também. A gente aprende a fazer isso. A gente cresce nisso, cresce em se desligar. Para mim, isso era uma coisa impensável, parar para me desligar de tudo. Aí eu fiquei, a palavra é assim, eu falei, isso aí é um outro planeta para mim, eu vou precisar aprender. Mas assim foi. E a gente vai crescendo, se esforçando e vai crescendo. É preciso uma mudança de hábito. É preciso haver um romper, precisa haver uma nova pessoa aí. Mas é preciso tomar essa decisão.
essa decisão de se esforçar em entrar no lugar do descanso para que você possa, então, experimentar o melhor de Deus. Eu quero terminar lendo Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É bom demais. Então eu quero aqui declarar na sua vida uma virada na sua vida. A partir de hoje, o Espírito Santo vai trazer direções para você. A partir de hoje, você vai tomar algumas decisões bem fortes na sua vida. Porque não dá para, numa área, você dar foco e na outra não dar foco. Você precisa entrar no descanso nos 3 níveis, no corpo, na mente e no espírito, para que você encontre todas as respostas. Porque se você ficar pendente numa área, você vai ter dificuldade de entender o que Deus tem para você. Mas se você se esforçar para entrar no descanso, você vai ver como é que as coisas vão clarear e a presença do Senhor virá de forma sobrenatural e todas as promessas que Ele tem, elas virão à existência em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Vamos orar. O lugar de todas as respostas é na presença de Deus. O lugar de todas as respostas é no descanso de Deus.